tsunamis gigantescos arrasam cidades costeiras e inundam países inteiros. Milhões de refugiados correm para as terras que permanecem intocadas. Não há comida e água fresca o suficiente para todos. A fome em massa e as guerras começam. Alguns cientistas dizem que isso é o que vai acontecer ao nosso planeta num futuro próximo. Mas qual será a causa? Um enorme impacto de asteroides? Uma erupção supervulcânica? Não, apenas esta planta verde microscópica, algas de neve. Os cientistas criaram o primeiro mapa de grande escala da sua distribuição pela Antártida. Os investigadores descobriram que de 2009 a 2019, a cobertura vegetal na Antártida aumentou mais do que nos últimos 50 anos no seu conjunto. Em breve, o continente branco ficará verde e, em seguida, a catástrofe irá desabrochar em todo o mundo. Embora a Antártida já tenha sido coberta por florestas densas pelo menos 2 vezes na história da Terra, o que estava acontecendo no planeta? Por que é que os cientistas pensam que a Antártida antiga estava coberta de árvores? E por que é que a transformação de um continente gelado significaria o colapso total do nosso mundo? A maioria de nós conhece a Antártida como uma tundra congelada, com lugares tão frios que nenhum humano poderia sobreviver sem abrigo. Mas o aquecimento global pode afetar as coisas rapidamente e transformar continentes inteiros. Aqueles de vós que conhecem a história da Terra sabem que durante o tempo dos dinossauros, a Antártida era uma enorme floresta verde. E agora, o continente gelado está se transformando novamente num continente verde devido ao aquecimento global. É um ambiente favorável ao musgo e às algas. O processo já começou. Em alguns lugares, o gelo não é apenas verde, mas também vermelho, laranja ou castanho. Estes são os musgos multicoloridos que se espalham rapidamente. A vista é impressionante, mas as plantas verdes refletem menos luz solar do que uma superfície branca, e a sua propagação acelera o derretimento do gelo. Então, o que é que isso significa para nós? Recentemente, os investigadores recolheram conchas de lapa e ossos de pinguim da faixa costeira e determinaram a sua idade. Isso diz aos cientistas quando o gelo desapareceu das praias. E verificou-se que os 2 principais glaciares da Antártida, Twines e Pine Island, estão agora derretendo mais rapidamente do que nos últimos 5.500 anos. Devido a isso, o nível do mar está subindo todos os anos e, dentro de 100 anos, subirão 3,4 metros. Em 2020, cientistas da NASA descobriram que os glaciares estão desaparecendo em outras áreas da Antártida a um ritmo alarmante. Durante os últimos 25 anos, a Antártida perdeu o dobro do gelo que se pensava anteriormente, especialmente as prateleiras de gelo flutuantes. Estas prateleiras de gelo retêm o gelo derretido, impedindo-o de fluir para o oceano. Desde 1997, cerca de 12 trilhões de toneladas de gelo derreteram. Tudo indica que a Antártida está recuando no tempo para quando ainda estava verde. Os paleontólogos dizem que o continente estava sem gelo durante o período Cretáceo, há 145 a 66 milhões de anos. Nessa altura, o oceano podia aquecer até 30 graus Celsius e, em geral, a temperatura no planeta era mais elevada do que é hoje. Muito provavelmente, a Terra foi aquecida por numerosas erupções vulcânicas. Os vulcões estavam lançando a lava que era mortal para toda a vida e causando incêndios devastadores. Por vezes, toda a região estava em chamas, transformando-se numa área desolada e queimada. Mas apesar de tudo, a vida prosperava. A Antártida era o lar dos antepassados dos mamíferos, répteis e das primeiras aves e dinossauros. Em 1986, os paleontólogos descobriram os restos de um anquilossauro na ilha James Ross. Os corpos desses lagartos gigantes, do tamanho de um elefante, estavam protegidos por uma armadura pesada e grossa composta por cones e placas ósseas maciças. A sua cauda tinha um espessamento, uma espécie de taco que partia facilmente os ossos de um inimigo quando era atingido. Mais tarde, na ilha de Vega, os cientistas encontraram os restos de hadrossauros. Atingiram um comprimento de 7,6 metros e um peso de cerca de 8 toneladas. Tinham narizes largos, em forma de bico de pato e garras em forma de casco nas patas dianteiras. Possuíam um capacete oco na cabeça. De acordo com uma versão, continha gás combustível. Como um dragão, o dinossauro ejetou-o em caso de perigo, de alguma forma acendendo-se ao sair das suas narinas.
mas até agora esta hipótese ainda não foi confirmada. Em qualquer caso, ambas as criaturas eram herbívoras e usavam as suas capacidades apenas para a proteção. Ao mesmo tempo, também havia suficientes predadores impiedosos na Antártida. Um deles, o Mosasaurus, também vivia na ilha de Ross. Os seus restos mortais foram identificados entre toneladas de ossos de lagartos antigos, recentemente descobertos por paleontólogos. Os seus dentes afiados e maxilares poderosos permitiram a esses monstros rasgar as suas presas em pedaços. Eles preferiam répteis marinhos, especialmente tartarugas e plesiosauros, até comiam a sua própria espécie. Entretanto, a Terra tornou-se mais fria e o gelo cobriu a Antártida durante milhões de anos. Mas há 56 milhões de anos, durante a época eocênica, a primavera voltou ao continente. Os glaciares da Antártida foram mais uma vez substituídos por florestas. Continha araucárias, coníferas e faias do sul. As matas eram habitadas por antigos parentes dos marsupiais, tatus e tamanduás de hoje. Na ilha Seymour, os paleontólogos encontraram os restos mortais de uma criatura que se assemelhava tanto a um cavalo como um camelo. E mais recentemente, encontraram os ossos de aves invulgares, os pelagornitoides. Estas grandes criaturas estavam armadas com pontas afiadas de ossos salientes das mandíbulas em forma de serra. Tal estrutura corporal ajudou as aves a capturar lulas e peixes. Os habitantes da era eocênica da Antártida extinguiram-se provavelmente no final da época. Depois, o planeta voltou a esfriar e o continente ficou coberto de gelo. Tem agora uma espessura média de cerca de 1,6 quilômetros. Parece que nenhuma criatura conseguiria sobreviver sob tais montanhas geladas. Mas nas últimas décadas, os cientistas encontraram algo no continente que muda a forma como pensamos sobre a Antártida. Por baixo do gelo, descobriram múltiplos desfiladeiros, rios e lagos. Só existem cerca de 400 lagos. Um enorme lago do tamanho de uma cidade moderna foi recentemente encontrado utilizando um avião equipado com GPR, magnetômetros e algumas outras ferramentas. O lago, com cerca de 200 metros de profundidade, chamava-se Snow Legal. Tem 48 quilômetros de comprimento e mais 15 de largura. Tem aproximadamente o mesmo tamanho que o famoso lago Flathead, em Montana. Os investigadores estão agora estudando os habitantes de tais lagos. Acredita-se que eles têm vivido sob o gelo durante milhões de anos. O cientista ucraniano Andrei Utvesky encontrou uma sanguessuga de espécies desconhecidas que não tem igual entre os congêneres. Num estado calmo, esta terrível criatura tem 35 centímetros de comprimento, mas depois de sugar o sangue dos peixes, pode aumentar 3 vezes seu tamanho. Outra descoberta foi feita recentemente por investigadores alemães ao perfurar um buraco de 740 metros de profundidade no Glacier Ross. Um submarino robô telecomandado transmitiu imagens de micróbios, crustáceos e peixes estranhos. Eles têm olhos incrivelmente grandes, talvez para melhor verem as coisas no escuro. Alguns deles são de cor laranja, outros são negros. E o maior peixe encontrado tem pele translúcida, através da qual seus órgãos internos podem ser vistos. Mas se a temperatura da água nas águas subglaciais subir mesmo alguns graus, estas criaturas podem não sobreviver, e o nosso planeta seria um pesadelo. Se a Antártida derreter, o nível do mar subiria cerca de 70 metros, inundando as cidades costeiras. O mapa de uma equipe internacional de cientistas mostra em detalhe as áreas que seriam afetadas. Aqui estão alguns exemplos. A costa atlântica irá desaparecer juntamente com a Flórida e a costa do Golfo. Na Califórnia, as colinas de São Francisco se tornarão um grupo de ilhas e o Vale Central se tornará uma baía gigantesca. Milhões de pessoas serão forçadas a abandonar a sua terra natal em busca de outra casa. Mas será que o Novo Mundo terá comida e água suficiente para todos? O gelo da Antártida constitui 70% do abastecimento mundial de água doce. Se for misturada com a água do mar salgada, não é mais própria para o consumo. A circulação das correntes oceânicas, que afeta os processos atmosféricos e o movimento tectônico das placas sob a Terra, irá mudar. Então, tempestades violentas, tsunamis enormes e incessantes erupções vulcânicas se tornarão a nova norma. Algumas áreas férteis se tornarão desertos, enquanto outros locais serão regularmente inundados. Seria impossível cultivar boas colheitas ou manter grandes manadas de animais em tais condições. Haverá menos comida para comer e as pessoas começarão a lutar por um pedaço de pão. A eclosão de epidemias será outra questão.
a varíola, a peste bubônica e o carbúnculo se espalharão pelo mundo inteiro. Alguns desses germes mortais estarão vivos. Já se mostraram em 2016, quando o carbúnculo eclodiu em Yamal pela primeira vez em 70 anos. A epidemia ceifou milhares de vidas de renas e infectou dezenas de pessoas. Acredita-se que tenha sido causada por uma ativação de micróbios devido ao degelo do permafrost, que acelerou durante o calor do verão. Afinal de contas, tudo pode não ser tão trágico. A Antártida, que é 1/3 maior que a Europa, provará ser habitável. Assim, os refugiados podem ocupar este território. Mesmo quando o gelo limpar o continente, ainda haverá muito espaço. Só a Península Antártica cobre 522 mil quilômetros quadrados. Isso é mais que o dobro do tamanho da Grã-Bretanha. De fato, algumas pessoas encontrarão abrigo e ganharão a vida, por exemplo, através da mineração de minerais valiosos. Especialistas sugerem que o continente é rico em jazidas de petróleo, gás, urânio de prata, platina, cobre e ferro, mas continua a ser o Polo Sul. Durante meio ano não haverá luz solar. Os investigadores acreditam que a área será coberta por pântanos frios e lagos, como em algumas regiões do Canadá. Apenas os musgos e os líquens vão sobreviver, e quanto ao gado, apenas as espécies mais resistentes de bois almiscarados sobreviveriam. Assim, a agricultura produtiva e a criação de gado não seriam possíveis. Portanto, é melhor esperarmos que a Antártida permaneça branca e que os cientistas encontrem formas de impedir que os glaciares derretam. A comunidade científica considerou remover artificialmente os gases de estufa da atmosfera ou limitar a quantidade de luz solar. Mas até agora, isso parece muito arriscado. A não intervenção no complexo sistema climático do planeta poderia conduzir a mais problemas e o processo já não poderia ser invertido. Uma equipe de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts tem a ideia de criar uma espécie de jangada protetora de membranas finas, semelhantes a bolhas no espaço, sobre a Antártida. Essa refletirá ou absorverá essa parte da luz solar direcionada para a Terra. A jangada, com uma largura de milhares de quilômetros, está planejada para ser colocada perto do primeiro ponto de Lagrange. Estas são áreas onde a gravidade de dois objetos maciços, o Sol e a Terra ou a Terra e a Lua, mantém o terceiro objeto numa posição estável. Os cálculos mostraram que a redução da quantidade de luz será de 1,5%. Isso é o suficiente para superar os efeitos do aquecimento global. Além disso, se a jangada não desempenha suas funções ou começa a causar danos, pode simplesmente ser desmontada. Embora isso ainda seja apenas uma ideia e o próprio projeto ainda se encontre em desenvolvimento. O que você pensa de cobrir a Antártida com algum tipo de escudo, para que o gelo não derreta e não haja inundações? Obrigado por estarem atentos.